Dia de sol belíssimo em Porto Alegre, céu azul, temperatura amena. Olha, vocês que são de outros estados aí, se algum dia pensarem em vir a Porto Alegre, venham no outono. É a mais bela estação de Porto Alegre. Essa capital aqui de 1,5 milhão de habitantes, debruçada sobre o Lago Guaíba. Tem gente que chama isso aqui de Rio Guaíba, mas não é. Esse lago, nele desaguam 5 rios e ele se liga à Lagoa dos Patos. Portanto, é um lago, não é rio. Bom, mas não é sobre isso, claro, que eu vou falar hoje sobre com vocês. Hein? Eu vou ser um pouco mais longo hoje. Tem alguns amigos meus que me dizem: Políbio, fala um pouco menos aí no YouTube. Aí o pessoal não aguenta muita conversa no YouTube. Eu aguento. Se a conversa é consistente, eu aguento. Né? Mas antes de falar com vocês, eu quero dizer o seguinte: eu também tenho uma editora e edito livros, comercializo livros, e eu agora estou promovendo este livro aqui. Quem roubou nossa coragem? Matheus Bandeira. Conheço o Matheus Bandeira. Foi secretário do planejamento do governo tucano, da Ieda Cruzes, foi presidente do Banrisul, foi CEO do antigo Instituto de Desenvolvimento Gerencial, Cristiano Ottoni, né? Ocupou vários cargos, federais inclusive também, importantes. Ele conta aqui nesse livro aqui. E ele conta, na verdade, a trajetória corajosa que ele enfrentou aqui no Rio Grande do Sul como candidato a governador pelo Novo. Ele foi candidato a governador pelo Novo, no mesmo ano em que o Bolsonaro foi eleito e o Sartori foi eleito aqui no Rio Grande do Sul. Claro que ele apoiou o João Amoedo no primeiro turno, que era o candidato do partido dele, era o Novo, a presidente da República. Mas ele conta aqui que no segundo turno esteve com o Bolsonaro. Né? E eu tenho conversado muito com ele nos últimos meses, acho que nos últimos anos aí, e vejo que ele está cada dia que passa mais próximo do que foi o governo Bolsonaro. Aliás, ele foi chamado antes da constituição do governo Bolsonaro pelo Paulo Guedes para conversar com ele. Né? Ele só não participou do governo Bolsonaro porque não quis. Podia estar lá com o Paulo Guedes, mas não quis. Tinha outros interesses. Né? Pois bem, eu estou comercializando esse livro aqui. É um jovem empreendedor, consultor de empresas, com uma trajetória brilhante no setor público e privado, né? E conta aqui a trajetória dele. Quem roubou a nossa coragem? É o que ele pergunta. Eu pergunto também para vocês. São 124 páginas, custa R$ 65. Vocês podem encomendar comigo direto. Eu mesmo trato disso aí. Eu tenho que alimentar as crianças. Vocês pensam que eu vivo do quê? Olha, senhores, vou estar sempre me ajudando, né? É só mandar um WhatsApp aqui para 51, código de área de Porto Alegre, 999459810. 51-999459810. Manda um WhatsApp. Ou então um e-mail, né? polibio@polibiobraga.com.br. Esse preço, R$ 65, cobre o frete, inclusive, para qualquer parte do Brasil. Você está aí no interior do Pará, está me vendo, quer receber? Vai ser os 65 igual, não tem problema não. Né? Você bota ali, depois eu passo o Pix para você, você deposita e eu estou despachando esse livro aqui para vocês. É isso aqui, ó. Quem roubou nossa coragem? Do Matheus Bandeira. Eu assino embaixo, hein? Eu li tudo. Ontem de noite, inclusive, estava lendo o final aqui dessa trajetória do Matheus Bandeira, aí, né? Que é um democrata. Né? Ele defende ali claramente, né, o liberalismo econômico, com isonomia social, né, e o Estado democrático de direito, que é que qualquer pessoa sensata deve fazer. Né? Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: olha, eu não gosto muito da RBS, que é afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Sul. Vocês devem saber por quê. Da mesma forma que eu não gosto da Globo também. Eu não vejo e não vejo nada da Globo, não leio nada da Globo.
Eu acho que essa gente ele se transformou num bando de mentirosos e renegados sociais. Essa é que é a verdade. No caso da RBS, aqui do Rio Grande do Sul, que é o maior grupo de comunicação do Estado, no entanto, embora eu me negue a ouvir as suas rádios e ver as suas TVs, que dominam o mercado aqui no Rio Grande do Sul, eu leio principalmente o Jornal Zero Hora. Isso eu leio. Jornal Zero Hora. Está aqui, ó, Jornal Zero Hora. É o principal jornal aqui do Estado. É um bom jornal. Ó, aqui, ó. Jornal Zero Hora. Eu leio. Como é que é o título aí? Ó? Após impasse com o governo Lula, a Câmara aprova a medida provisória dos ministérios. Custou caro isso aí. O Estadão de hoje diz esse Lula está cada vez mais incompetente. Eu diria que, além de incompetente, está senil, né? Olha, senhores, eu leio isso aí a Zero Hora por uma concessão que eu faço. Confesso para vocês. A circulação desse diário, que é o principal do Estado aqui, despenca a olhos vistos. Como de resto, né, despencam as circulações dos demais diários, jornais diários da imprensa tradicional do Brasil, né? E no mundo todo, tá assim, jornais impressos, né? Entre 2017 e 2022, o Jornal Zero Hora perdeu 60% dos seus leitores. É o quinto maior jornal de circulação do Brasil. A circulação caiu de 100 mil exemplares por dia para 40 mil. São dados do IVC. Não é pouco, né? Só para dados de comparação, por exemplo, o blog que eu edito, www.polibiobraga.com.br, tem 42 mil leitores diários. E eu trabalho sozinho. Sozinho. Ninguém me ajuda. Estou sozinho. O dia todo aqui. Faço tudo sozinho. Não tem ninguém aqui, não tem equipe. Na equipe sou eu sozinho. Esse jornal aqui tem mais de 400 jornalistas, assessores e o diabo a quatro, né? Bom, o jornal, no entanto, ele tem algumas coisas que se salvam. Apesar de estar alinhado aí com o eixo do mal, né? Eu estou dizendo tudo isso porque eu li nessa quinta-feira o artigo de um dos principais jornalistas da Zero Hora, que eu admiro muito, até gosto dele, o Túlio Milman. Ele comenta um artigo intitulado Coisas da Política. Ele mesmo confessa, olha, tinha parado de escrever sobre política. Fez muito bem, né? Ele acertou, porque enquanto estava falando de política, só estava falando besteira. Estava alinhado ali com o eixo do mal, né? O patrão que manda. Bom, mas hoje ele está falando sobre política. E para quê? Está batendo o pé pelas mãos de novo. Olha, a pretexto de dizer que os países têm interesses econômicos e não amizades, o que é verdade, né? Eu acho que é verdade. É verdade. Milman critica quem fustigou a relação de amizade carnal que reuniu Lula da Silva e o ditador, porque ele diz, não, olha, isso aí são interesses econômicos, né? O país não pode ter amigo, tem interesse. É verdade isso aí. Até aí ele não está mentindo, não está tergiversando, não está sofismando. Tem muita gente que escreveu hoje a respeito dessas reuniões aí do Lula com Maduro e com os outros presidentes em Brasília, escreveu coisa parecida. Interesses comerciais. O país não tem amigo. Opa! Bom, eu quero dizer que não é o caso de ignorar os verdadeiros interesses econômicos entre as nações, neste caso do Lula e do Maduro. Mas tem que deixar claro o seguinte, é de rejeitar, aí sim, vigorosamente, essa mancebia política que existe entre ambos. O que leva o governo brasileiro a concordar com a ditadura venezuelana, com as prisões e os assassinatos de adversários políticos na Venezuela, a censura à imprensa que já fechou jornais, televisões, rádios, persegue jornalistas, mata jornalistas, tortura jornalistas. Se trata de não aceitar as prisões, os assassinatos de adversários políticos, a censura à imprensa, o apoio do Maduro ao narcotráfico, o assassinato de adversários políticos, a censura à imprensa, o apoio ao narcotráfico bolivariano e ao expurgo de cidadãos em geral, que já promove esse expurgo de cidadãos, a maior diáspora atual do globo terrestre. Com 7 milhões de venezuelanos em fuga
vítimas da miséria, da fome e da falta da liberdade. Disso ele não fala. Fica ali na parte dos interesses econômicos. Não se trata disso. Eu também falo disso, mas não se trata disso. Olha, não é pouca coisa. Quando, no entanto, nessa reunião com os 11 presidentes da América do Sul, não da América Latina, quando ele tentou apoiar essa canalice toda do Nicolás Maduro, recriar a Unasul, durante a reunião dos presidentes, ele tomou nos dedos. Não apenas dos presidentes, mas até mesmo de gente que estava até há pouco endeusando o ogro do sertão brasileiro. Esse revista ignorante e mal intencionado que está enfiando o governo do Brasil numa situação que mostra claramente que derrete a olhos vistos, conforme se viu, inclusive, ontem à noite na Câmara dos Deputados, durante a votação da MP dos Ministérios, que só saiu na 10ª hora de uma base comprada vergonhosamente, trocada por 1 bilhão e 900 milhões de emendas parlamentares, cargos federais nos estados e mudança e promessa de mudança ministerial. E vocês vejam que o Lula da Silva quer emprestar dinheiro para quem? Para o Maduro, que já deve e não paga 5 bilhões. Ele não pagou, nós, os contribuintes, estamos pagando, porque o Tesouro é a avalista do BNDES que emprestou dinheiro. O que ele quer? Ele quer enfiar de novo as empreiteiras na Venezuela para que de novo corrompam, como corromperam na Lava Jato, financiando o projeto de ambos de poder e essa desejada e nunca conseguida liderança continental. É uma suja história que se repete como farsa. Aliás, só para completar esse comentário de hoje, eu quero dizer que foi preciso ler. Eu li uma extensa reportagem do jornal El País de Montevidéu ontem. Eu li. Estamos aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal aqui lê esses jornais aí do Uruguai. Nós gostamos muito do Uruguai. Menos da Argentina, mas muito do Uruguai. Bom, eu tive que ler o El País de Montevidéu de ontem para entender, por exemplo, de que modo o presidente corajoso do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, humilhou Lula da Silva e roubou a cena no encontro dos 11 presidentes da América do Sul. Tive que ler, porque aqui eu não li o que eu vou dizer para vocês e que li ali. O presidente uruguaio escanteou Lula da Silva da seguinte forma. Eu não li isso em lugar nenhum aqui no Brasil. Nossa mídia tradicional, em blog. Olha, eu andei pesquisando tudo para ver se encontrava coisas, mas não ouvi. Em primeiro lugar, ele desconstruiu as fake news do petista sobre democracia na Venezuela, desmascarando o caráter ditatorial do regime de Maduro. Isso até eu vi publicado aqui. Aliás, o Boric, lá do Chile, que é esquerdista, também disse a mesma coisa. O presidente do Equador a mesma coisa e do Peru a mesma coisa. 4 entre 11, mas disseram claramente. Né? Segundo, o presidente uruguai se negou a assinar a declaração final, a não ser que fosse retirada a referência à Unasul, que é a menina dos olhos do Lula da Silva. Foi retirado isso aí, por exigência do presidente do Uruguai. Não quis saber, que Unasul, coisa nenhuma. E terceiro, ele não quis, eu não vi darem relevância a esse fato aí, mas do ponto de vista diplomático, corrosivo isso aí. Ele não quis comparecer ao jantar com os demais presidentes. Não quis comparecer. E não foi. Por que razão? Porque ele não quis saber de confraternizar festivamente com o ditador venezuelano. E não foi só. Eu estou encerrando. Agora, essa é a parte que me chamou mais atenção. No horário, o jornal País conta, reservado aos 10 minutos da fala para cada presidente, quando o presidente do Uruguai descobriu que a televisão só transmitiria o discurso do Lula, Lacalle Pou transmitiu ele mesmo o seu discurso. Pelo celular, ele ligou o celular. Olha só como é bom isso, né? Ele ligou o celular na frente de todo mundo, na carinha, botou no Instagram e fez uma live com o seu contundente discurso, assombrando todo mundo aí.
Isso foi ignorado. Eu acho que o leitor deste blog, você que está me vendo, deve ler com atenção essa reportagem completa do El País, que tem muito mais coisa do que isso. E talvez você vai entender os agravos feitos por Lacalle Pou, presidente do Uruguai, mas também pelos demais presidentes, hein? Ao ditador Nicolás Maduro e, por tabela, ao próprio Lula da Silva. Não é por menos que hoje o jornal Estadão, num novo editorial, fustigando o governo Lula da Silva, chama o Lula da Silva de amador. Amador. Ele estava se referindo ao caso da votação na Câmara dos Deputados, ontem de noite, né? Mas, enfim, amador. Eu acho que não deve ofender mais do que isso, tanto um sujeito como o Lula da Silva, que está com ego desse tamanho aqui. Eu não sei não, hein? Se o Lula da Silva vai durar aí no governo como um amador, está dando mostras, né, de amadorismo, ou porque, ó, tá, para mim, ele está senil. O que vocês acham, hein?